Eu queria saudar os queridos irmãos com um cordial feliz sábado. É a primeira vez que eu venho à cidade de Sorocaba. E uma cidade muito bonita, bem organizada. Vocês têm aqui uma linda igreja. Irmãos amistosos, cordiais. Que Deus seja louvado por tudo isso. Obrigado, Dalise, pelo convite que você nos fez. Ela e a Alana são aí servidores da Novo Tempo. Estão conosco nessa manhã. Dalise é membro aqui, né? A Alana não, né? Está em Jacareí. Me faço acompanhar da minha esposa, Juliana. E feliz em estar aqui na igreja do pastor Dirceu, que é um grande amigo que nós temos. Me informaram que ele está pregando hoje em outra igreja. Talvez eu não possa vê-lo, quem sabe à tarde. Hoje à tarde, 5h30, nós vamos ter esse programa de vocês aqui, o Remanents, que é o programa jovem de vocês. E nós vamos fazer aqui um estudo de Apocalipse 13. Estamos vivendo um momento muito conturbado da história. Muitas falsas teorias têm sido levantadas por aí. E se nós não conhecermos a verdade, nós podemos escorregar facilmente. Então hoje, a partir das 5h30 da tarde, nós vamos gastar aqui um tempo estudando Apocalipse 13. Você é nosso convidado para estar aqui presente. Eu queria convidar você, aqui no estudo bíblico dessa manhã, nós aprendêssemos um pouquinho mais sobre 2 salmos da palavra de Deus. Mas antes de lermos propriamente os 2 salmos, eu queria contextualizar vocês da história dos salmos. Você se lembra que Deus nunca quis para o povo de Israel uma monarquia. Deus sempre intencionou para o seu povo uma teocracia. Na teocracia é Deus quem governa. Mas o povo de Israel, sempre querendo imitar as nações vizinhas, pediu a Deus um rei. E Deus permitiu. Qual foi o primeiro rei em Israel? Saul. Qual foi o segundo rei de Israel? Davi. E o terceiro? Salomão. Quando morre o terceiro rei em Israel, pela primeira vez na história, nós temos a divisão das 12 tribos. Durante esses 3 reinados, as tribos estiveram unidas, sob uma mesma bandeira. Mas quando morre Salomão, nós temos um sucessor legítimo ao trono e nós temos um concorrente, Jeroboão e Roboão. A partir desse momento, as tribos se dividem. Agora você tem 10 tribos ao norte, com capital em Samaria, e 2 tribos ao sul, com capital em Jerusalém. A partir desse momento você tem 2 dinastias reais e 2 linhagens de profetas. Os reis e profetas do norte, os reis e profetas de Judá ou do sul. As 10 tribos que estavam ao norte em Samaria, por causa do pecado da idolatria, elas foram exterminadas no ano 722 a.C., pelo Império Assírio. E quando as 10 tribos ao norte foram destruídas, sobraram 2 tribos apenas em Jerusalém. Uma delas, Judá. E essa tribo não poderia ser exterminada, porque o Messias viria da linhagem de Judá. Daí o povo de Deus, o povo de Israel, passou a ser chamado de judeus, por causa da tribo de Judá. Acontece que essas 2 tribos também seriam levadas em cativeiro, por causa também do pecado da idolatria. E finalmente chegou o momento do cativeiro. E Nabucodonosor, rei de Babilônia, foi quem escravizou o povo de Deus. Agora, antes que Nabucodonosor chegasse, Deus havia dado em sua palavra toda a orientação para que o povo não fosse pego de surpresa e para que o povo aprendesse a confiar em Deus.
Esta é a função da profecia. A profecia tem a função de levar o povo de Deus a confiar nele e não meramente matar a curiosidade sobre os eventos futuros. Agora vamos entender que momento estava vivendo o povo de Deus quando Nabucodonosor estava para chegar. Abra sua Bíblia no profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, olhe para os versículos 11 e 12. O profeta Jeremias escreveu assim, Jeremias 25, 11 e 12. Dizendo para essas duas tribos: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia, quanto tempo? 70 anos, verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles o quê? Ruínas perpétuas. Quem é que viria escravizar o povo de Deus? Que império? Babilônia. Por quanto tempo eles seriam escravos em Babilônia? 70 anos. Volte algumas páginas da sua Bíblia para o profeta Isaías, capítulo 45, verso 1. Isaías 45, 1. Aqui é anunciado, 150 anos antes do nascimento, o nome do libertador. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem? A Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus deu o nome do libertador, Ciro, e eu vou adiante dele e vou abrir as portas que não se fecharão. Guarde essa informação. Volte 2 versos. Isaías 44, 27 e 28. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei o quê? Os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. A profecia está dizendo de que o templo seria destruído, e a cidade seria destruída, mas Deus levantaria um libertador chamado Ciro. Ele libertaria o povo de Deus da Babilônia depois de 70 anos, e a cidade que seria destruída seria reformada, e o santuário que seria derribado seria reformado. O povo de Deus tinha todas as informações necessárias, eles não estavam em trevas. Chegou o momento, Babilônia tornou-se a maior potência mundial, e no ano 605 a.C., Nabucodonosor assume o trono da Babilônia, e ele, por causa da história da cura maravilhosa do rei Ezequias, lembra? Quando ele pediu um sinal a Deus e Deus fez o sol retroceder 8 graus, os babilônicos que estudavam a astronomia perceberam o movimento contrário do sol e ouviram a história de que o Deus de Israel fizera aquilo como prova da cura do rei Ezequias. Enviaram para lá uma embaixada, e o povo de Deus, ao invés de usar um momento para pregar o evangelho e falar do Deus verdadeiro, conduziu a embaixada até o santuário, o templo, e mostrou todas as riquezas que o povo tinha. Quando Nabucodonosor tornou-se rei, a primeira coisa que ele pensou foi: eu sei aonde tem muito ouro. E ele foi até Jerusalém e escravizou a cidade. Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes, 605, 597, 586. Lembre-se que antes de Cristo nós usamos uma contagem decrescente. Na primeira invasão babilônica, Nabucodonosor levou apenas os príncipes judeus como cativos, entre eles 4 jovens que nós conhecemos bem:
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel tinha 18 anos quando ele foi levado para a Babilônia. A viagem durava 1.500, ou distanciava 1.500 quilômetros, talvez uns 3 meses de caminhada. E Daniel tinha 18 anos quando ele foi levado para a Babilônia. Quando os judeus chegaram lá em Babilônia, entre eles Daniel, como cativos, eles escreveram um salmo. Abra sua Bíblia aí no Salmo 137. Este é o primeiro salmo que nós vamos estudar nessa manhã. Pense no povo de Deus, escravo em Babilônia, escrevendo uma canção. A canção foi assim, Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de quê? Sião. Quais são os rios da Babilônia? A Babilônia fica numa região da terra chamada Mesopotâmia. E a palavra mesos quer dizer entre e potames, rios. Babilônia está construída em cima ou numa terra entre o Tigre e o Eufrates. Eram os 2 rios da Babilônia. Quando os judeus chegaram, às margens do Tigre e Eufrates, eles começaram a chorar, lembrando-se de Sião. Sião é uma montanha, e em cima do monte Sião estava o templo construído por Salomão. Então, lembrar-se de Sião, sentir saudades de Sião, é saudades do santuário, do templo. Verso 2: Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor? Aonde? Em terra estranha. Os caldeus ou babilônicos disseram assim para os judeus escravos: cantem para nós os cânticos que vocês cantam lá no templo no monte Sião. E eles disseram assim: nós cantarmos o canto do Senhor em terra estranha, jamais. Que a nossa mão direita se resseque, para que nunca mais tanjamos nossa harpa. Que a língua cole no céu da boca, para que nunca mais cantemos. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, a minha maior alegria. Agora fique sabendo uma coisa, babilônicos, nós só iremos ficar aqui 70 anos, porque quando se passarem 70 anos, Deus vai levantar um homem chamado Ciro. Nós não sabemos quem ele é, mas Deus vai levantá-lo, e ele vai nos libertar das mãos de vocês. Pois bem, o tempo passou. Aquele garoto que tinha 18 anos quando foi levado para a Babilônia, estava com quase 88 anos. E nesse momento da história, a profecia se cumpre. Deus levantou um homem chamado Ciro, que se aliou ao seu tio Dario, e fizeram uma fusão dos impérios medos e persas. E Ciro perfurou uma grande vala, cavou uma grande vala ao lado do rio Eufrates, que cortava a cidade de Babilônia, e no dia aprazado, ele desviou o curso do rio Eufrates para esta vala, e os soldados medo-persas entraram marchando pelo leito do rio para dentro de Babilônia. Mas os portões de ferro, que deveriam estar trancados, impedindo o acesso do rio à cidade, estavam todos escancarados, porque o profeta havia dito: eu iria diante dele, abrirei as portas, e as portas não se fecharão. Esta noite, a história marca como sendo 13 de outubro
de 539. Nessa noite, 13 de outubro, estava acontecendo uma festa no palácio, dada pelo neto de Nabucodonosor, Belsazar. E enquanto ele estava com 1000 convidados, numa farra danada, se prostituindo, adorando seus deuses, tomando todas, já bêbado, ele disse assim: vão lá no templo de Marduk e peguem os utensílios sagrados dos judeus, porque eu quero beber vinho agora, mas é na taça que eles adoravam o Deus deles. Vieram então os vasos sagrados do templo de Salomão, e esse povo ímpio começou a tomar vinho nesses cálices sagrados. Isso foi a gota na paciência divina. Então Deus fez uma mão aparecer na parede do palácio e escreveu: Mene, Mene, Tekel, Peres. Quando o rei viu aquela mão, ainda que bêbado, ele teve tanto medo que diz a Bíblia que um joelho batia no outro, de tanto que ele tremia. E ninguém entendeu nada. E no desespero que se arrumou, que se tornou ali o palácio, a mãe do rei disse assim: nos dias do teu pai, que na realidade aqui é o ancestral, né? Havia um jovem aqui que interpretava sonhos, e ele está aí. Mandaram chamar Daniel. Entra agora o velhinho. E Daniel lê o que está escrito na parede, volta-se para o rei Belsazar e diz assim: olha, você estourou o cálice da paciência divina. O seu reino foi pesado na balança e você foi achado em falta. Ele será tirado da sua mão e dado aos medos e os persas. E quando Daniel terminou de interpretar a escritura, Ciro já estava dentro de Babilônia com os soldados. E foi assim que caiu a grande Babilônia. Próximo ato agora. O rei Ciro, que assumiu o controle do império, deveria autorizar por decreto o retorno dos judeus para Jerusalém. Acontece que se os judeus voltassem para Jerusalém, reconstruíssem o santuário, voltassem ao sacrifício, no tempo aprazado, quem é que viria? Quem, irmãos? O Messias. E quem é que não queria isso? O diabo. Então o diabo fez o quê? Ele pessoalmente, e deixa eu explicar um detalhe aqui. O diabo não é onipresente, irmãos. Tem gente que acha que o diabo é onipresente. Se o diabo estiver aqui em São Paulo, ele não pode estar no Rio de Janeiro. Se ele estiver no Rio, ele não pode estar na Bahia, muito menos na África e muito menos no Japão, porque ele depende de deslocamento. Ele é um anjo caído, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O certo é que ele foi até a corte pessoalmente e começou a colocar na cabeça de Ciro: não assina o decreto, não assina. Mas Daniel, servo de Deus, começou a orar: Deus, cumpra a tua promessa, chegou a hora. Em casa você leia Daniel 9, é a oração de Daniel sobre esse momento da história. Quando Daniel se pôs a orar, o céu enviou o anjo mais poderoso que tem lá. Como é que ele se chama? Gabriel. Esse é o anjo que ficou no lugar do diabo quando ele foi expulso do céu. Gabriel só vem à terra em momentos especiais. Lembra do anjo que anunciou a Maria a gravidez dela? Gabriel. Lembra do anjo que foi explicar para José: não larga essa mulher? Gabriel. Lembra do anjo que tirou a pedra e chamou Cristo da sepultura? Gabriel. Gabriel veio para impressionar o coração de Ciro, e ali ficou Gabriel e Lúcifer, 2 criaturas, brigando. Brigaram 3 semanas, e durante 3 semanas Daniel orou e jejuou, mas a briga ficou empatada. O decreto não era assinado.
Depois de 21 dias de oração e jejum, o céu enviou Miguel. Irmãos, quem é Miguel? É o próprio Cristo. E quando Miguel chegou na corte babilônica, saiu demônio por tudo quanto é janela daquele palácio. Não ficou ninguém. E Ciro fez o quê? Assinou o decreto. E o povo judeu poderia voltar agora para Jerusalém. Você imagina que deveria ter acontecido uma grande festa? Não foi? Mas nada disso aconteceu. Sabe por quê? Porque os judeus, quando o decreto foi assinado, e eles deveriam voltar para Jerusalém, eles disseram: não. Nós deixarmos Babilônia, com toda essa estrutura, com todas essas universidades, a maior e melhor cidade do mundo, para voltarmos para uma cidade em ruínas, nós não vamos. E por que eles não foram? Porque eles haviam criado laços com Babilônia. Por isso eles não voltaram. Mas algumas famílias voltaram, cerca de 2.000 famílias, nesse primeiro regresso. Essas 2.000 famílias que voltaram, num tempo difícil, elas reconstruíram a cidade, o santuário, e no dia de reinaugurar o santuário, havia uma turma chorando e uma turma sorrindo. Sorria quem nasceu em Babilônia, nunca havia visitado a cidade santa, nunca havia subido o Monte Sião, nunca havia visto o templo, ainda que esse templo agora em nada se comparasse ao de Salomão, porque Nabucodonosor havia destruído. Mas aqueles idosos que voltaram de Babilônia viram que essa casa reformada em nada se comparava ao templo antigo, e esses estavam tristes, e muito mais tristes, sabe por quê? Porque dentro do Santíssimo, onde outrora estivera a Arca da Aliança, e dentro da arca as 2 tábuas da lei, símbolo da aliança com Deus, ela não estava mais aí. Ela havia sido escondida por alguns judeus piedosos antes da invasão babilônica, e agora no Santíssimo eles colocaram apenas uma pedra. E nessa cerimônia agridoce, levantou-se o profeta Ageu e profetizou o que está escrito no seu livro, quando Ageu diz assim, Ageu 2, 8 e 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nela pisará o desejado de todas as nações. É daí que Ellen G. White tira o título para o seu livro. O sacrifício voltou, e na plenitude dos tempos, como diz a palavra de Deus, quem veio? O Messias. E quando Jesus vem, entra no templo pela primeira vez, e Mateus 24, verso 1 registra esse momento, e depois você tem Cristo morrendo na cruz, e depois indo para o santuário celestial. E esses atos da vida de Cristo representam ou significam a derroca do reino de Satanás. Porque vindo o Messias, o povo de Deus estava salvo. Esses judeus que voltaram, reconstruíram o templo, eles também escreveram um salmo, Salmo 126. O Salmo 126 é o contraponto do Salmo 137. Quando os judeus voltaram de Babilônia, eles escreveram esse cântico. E você percebe que é um cântico de romagem. Deve ser cantado enquanto se caminha. E eles cantaram assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos o quê? Alegres. Esse salmo foi escrito nesse contexto. Eles voltaram de Babilônia e voltaram louvando a Deus e cantando. Os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe.
Isso é história, não é? O que tem a ver essa história conosco nessa manhã? Vou à segunda parte do meu sermão. Eu tenho agora 20 minutos para terminar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Vamos à aplicação. Apocalipse capítulo 18 fala da queda de Babilônia. Hoje à tarde vamos estudar o capítulo 13 e talvez, se tivermos tempo, alguma coisinha do 17. Apocalipse 18, versículo 4. Então exclamou com grande e potente voz: Caiu, caiu, a Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. O anjo está clamando o povo para se retirar da onde, irmãos? Da onde? Mas espera aí, João escreveu o Apocalipse no final do 1º século. Babilônia caiu no 6º século antes de Cristo. De quem João está falando? É claro que não é da Babilônia física, a cidade, é uma Babilônia espiritual ou mística. E eu pergunto para os irmãos, nessa manhã, aonde está a Babilônia hoje? Essa Babilônia espiritual, mística, aonde ela está? Eu não vou voltar ao Gênesis e falar de Babel, Torre de Babel, nada disso, eu vou adiantar-me. Babilônia significa confusão. E a Babilônia mística de Apocalipse, ela fala dos dias atuais, quando nós temos uma verdadeira confusão religiosa generalizada. Segundo uma nova enciclopédia de Oxford, nós temos mais de 34 mil religiões no mundo. Quando alguém pretende seguir a verdade, para onde ele vai? O diabo mudou de estratégia. Ao invés de matar quem prega, como fez na Idade Média, ele colocou vários pregadores ao mesmo tempo. E nesse mosaico multirreligioso da sociedade atual, nós podemos perceber pelo menos 4 polos de igrejas. Primeiro polo de igrejas: igrejas que só tratam do dom de línguas. O que interessa é a glossolalia, é falar línguas. Segundo bloco de igrejas, só se preocupam com o exorcismo. Todo culto tem exorcismo. Terceiro bloco de igrejas, só se preocupam com a cura. A cura divina é pregada o dia inteiro, todos os dias. Quarto bloco de igrejas, teologia da prosperidade. Dá tudo para Deus que você fica rico. Vamos fazer uma breve análise. Primeiro bloco de igrejas: as igrejas que só se preocupam ou que fazem do dom de línguas a sua doutrina fundamental e o seu principal movimento no culto. Se você der uma rápida olhada em casa, em Atos 2, você vai perceber que ali é a primeira ocorrência do dom de línguas na Bíblia. E quando o dom se manifestou, o dom de línguas, 3 coisas devem ser destacadas. Primeiro, os discípulos no Pentecostes que precisavam pregar o Evangelho só falavam o grego e o aramaico. E em Jerusalém, naquele Pentecoste, haviam 16 nações que não falavam o grego e o aramaico. Houve uma necessidade de que Deus desse o dom de línguas para os apóstolos, para que eles pregassem o Evangelho. Então, primeira coisa, o verdadeiro dom de línguas só será dado quando houver necessidade. Eu pergunto para vocês,
Há necessidade que Deus nessa manhã me dê o dom de falar aqui em russo? Vocês estão entendendo o meu pobre português? Primeiro, só vai ser dado o dom de línguas verdadeiro quando houver necessidade. Segundo ponto, o dom de línguas verdadeiro que é dado quando há necessidade não é uma língua ininteligível. É uma língua conhecida e falada por alguma nação debaixo do céu. Porque em Atos 2, que fala dos partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, Panfilha, eles disseram assim assustados: não são 10 horas da manhã? Esse povo que está aí falando não são galileus? Como é que cada um de nós está ouvindo eles pregar em nossa própria língua materna? Dom de línguas é a habilidade que Deus dá a um crente de falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato. Isso é dom de línguas. Terceiro ponto. Se, segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, é o Espírito Santo quem distribui os dons, e Paulo destaca, ele distribui como lhe apraz, eu não posso pretender que toda a igreja tenha um dom específico. Porque se é o Espírito Santo quem distribui, ele vai dar para você e para mim os dons que ele quer dar. Então não existe essa história de que todos na igreja têm que ter o mesmo dom. Acontece que no pentecostalismo, o dom de línguas é encarado como uma doutrina chamada doutrina da subsequência. E a doutrina da subsequência ensina de que quem recebe o Espírito Santo automaticamente fala línguas. E quem não fala línguas é porque não foi batizado com o Espírito Santo e é um cristão de segunda categoria. Aí quando o povo... Escuta o que eu vou dizer aqui. Preste atenção. Essa é a parte mais importante do sermão. Aí quando o povo sincero de Deus se reúne nessas igrejas para aprender da palavra, porque querem ser salvas, elas são imergidas numa liturgia onde a palavra não é aberta e onde se prega que todo mundo tem que falar línguas. E esse povo de Deus, no momento de transe psicológico, começa harabarachura, shurabarahara, e alguém diz assim: foi batizado, falou em línguas. E eu estudei teologia com um rapaz que foi membro de uma igreja dessas por 8 anos. Eu batizei um senhor que foi membro de uma igreja destas por 42 anos. E ele falou línguas 42 anos. E quando ele se batizou na igreja adventista, eu perguntei: irmão José, o que o senhor falava nesses 42 anos? Eu nunca soube, pastor. Mas o que acontece? Pastor, todo mundo começa a falar, e se você não fala, você é um cristão de segunda categoria. E daqui a pouco eu estava falando também, e quando eu falei pela primeira vez, o pastor disse: foi batizado, é o Espírito Santo. E o que essas pessoas estão aprendendo da Bíblia? Pessoas sinceras, filhos e filhas de Deus, que estão em busca da verdade, não ouvem nada da palavra. Sabe por quê? Porque o culto é com perdão da expressão, é uma balbúrdia, é uma confusão. Eu só tenho 11 minutos. Segundo bloco de igrejas, só se preocupa com o exorcismo. Todo culto tem exorcismo. Eu não sei como é que eles fazem, porque culto tem horário, inclusive na TV e no rádio, mas eles exorcizam pela TV, pelo rádio. Eu não sei se eles agendam um demônio para segunda, um para terça, um para quarta, você é quarta, 7h30, eu não sei como é que eles fazem.
O que eu sei é que todo dia tem exorcismo. E um dia eu fui confrontado por uma irmã dessa igreja. E ela disse assim: vocês adventistas não têm poder, vocês não expulsam demônios. Eu disse: poder não tem a sua igreja, que todo dia tem demônio nela. Cadê o poder dessa igreja? Que expulsa o demônio na segunda e na terça e está de volta. E o demônio sacode as pessoas e lança no chão. Amigo, escuta o que eu vou dizer aqui. Quem sacode gente e joga no chão é o diabo. O Espírito Santo ergue. Quem sacode pessoas e joga no chão, num transe inconsciente, nostálgico, é o diabo. O Espírito Santo ergue. O Espírito Santo fala com clareza a sua mente. O Espírito Santo apela à sua mente. Terceiro bloco de igrejas, só se preocupam com a cura. Outro dia eu assisti num desses programas de TV, desses curandeiros aí, ele falou assim: eu vou orar agora e Deus vai curar. Ele fez uma oração lá e disse assim: Deus me falou agora que alguém aqui no auditório foi curado de um problema de coluna. Aí tinha uma irmãzinha sentada aqui nos primeiros bancos, levantou a mãozinha: pastor, foi eu. Ele disse: não, não foi você não. Uma segunda: foi eu. Não, não. Uma terceira pessoa lá atrás levantou a mão: é você que foi curado. Um desses curadores que usa óculos, um dia foi no Maracanã fazer um grande ajuntamento, onde as pessoas saíram com sacos de dinheiro. Em um momento daquela programação, ele disse assim: eu vou orar e Deus vai curar. Ele orou e disse: agora você está curado, jogue o seu óculos fora, porque você foi curado. Uma repórter, e você sabe que tem repórter que não presta, né? Por que o senhor orou e o senhor não jogou o seu óculos fora? Sabe qual foi a resposta? Porque a cura não era para mim, era para eles. Quarto bloco de igrejas, só se preocupa com teologia da prosperidade. Só no Rio de Janeiro, em uma comarca, existem 3.000 processos contra uma dessas igrejas, por apropriação indébita. Gente que no calor da promoção que eles fazem, eu li de um rapaz que vendeu até o colchão que ele dormia para dar para a igreja. Na Bíblia, existe um plano claro de Deus. Você dá o seu dízimo e a sua oferta. Dízimo é 10% e mostra que você é honesto. Oferta você dá quanto você quiser. Demonstra sua gratidão. Esse é o plano sistemático de Deus. E existem milhares de pessoas nessas igrejas, gente de Deus, gente sincera, mas que estão perdendo tudo porque estão sendo enganadas. Falar línguas é um dom bíblico, exorcismo é um dom bíblico, curar é um dom bíblico, teologia da prosperidade não é bíblico, mas Deus prometeu abençoar os que forem fiéis, nos dízimos e nas ofertas. Você entendeu que o diabo fez uma contrafação? Ele pegou o que é verdade e transformou em mentira? Para onde vamos agora? Apocalipse 16, 12. Apocalipse 16, 12, sexta praga. Das 7 pragas, a sexta praga contém elementos simbólicos. E os elementos simbólicos estão aí, porque nada na Bíblia é por acaso. Leia a sexta praga. Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto a sua taça, aonde, irmãos? Sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vem da onde? Do oriente ou do nascente do sol. Você lembrou de Babilônia agora? Você se lembrou do rio Eufrates?
Você se lembrou da estratégia de Ciro secando o rio? Tudo isso que aconteceu com o povo de Deus no 6º século antes de Cristo é uma tipologia do conflito final entre Cristo e Satanás, prefigurado na 6ª praga. É por isso que a 6ª praga termina com a expressão Armagedon. Ciro é um tipo de Cristo. E o secamento do rio Eufrates significa a preparação política e social para a volta de Cristo. Os reis do Oriente ou do nascente do sol, Cristo e seus anjos. Ou seja, já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Bem, como tudo aqui é simbólico, tipológico, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Ciro é um tipo de Cristo, o secamento do rio Eufrates é tipo de uma realidade espiritual, a Babilônia hoje é a Babilônia mística, mas quando o decreto for assinado para que o povo de Deus saia de Babilônia para ir para a Nova Jerusalém agora, muitos não quererão ir pelo mesmo motivo. Sabe qual o motivo? O que eu disse sobre a primeira Babilônia? Criaram laços, prosperaram, criaram laços e raízes em Babilônia. A mesma história vai se repetir. Muitos não quererão ir, sabe por quê? Porque tem laços com Babilônia. Meus amigos, se nós soubéssemos quantas coisas Deus tem preparado para nós nesse céu, nós seríamos outro tipo de cristão. Se nós soubéssemos quão breve Jesus voltará a essa terra, o nosso comportamento seria outro. Meu apelo nessa manhã é para algumas pessoas que percebem de que tem alguma coisa ligada com Babilônia. Laços, raízes. São pessoas que estão percebendo que se elas não mudarem, ou se não tiverem um milagre em sua vida, realizado pelo próprio Cristo, não terão chance de salvação. Eu não sei qual é o seu laço com Babilônia. Mas será que nessa manhã eu estou pregando para alguém que tem sido infiel a Deus nos dízimos e nas ofertas? E esse é um laço com Babilônia? Será que é alguém que está trabalhando e estudando nas horas sagradas do sábado? Será que o seu laço com Babilônia são conversas íntimas que você está mantendo com uma mulher que não é tua esposa? Um homem que não é teu esposo? Será que o laço que eu tenho com Babilônia é um estilo de vida que eu tenho longe daquilo que essa igreja orienta ainda? Eu estou falando aqui de comida, bebida, vestuário. Será que eu tenho algum laço com Babilônia? A péssima notícia é que a história vai se repetir. Muitos vão ficar com Babilônia. Mas a boa notícia é que Deus vai levantar um povo fiel a Ele. E fraca e defeituosa como possa parecer nossa igreja, esses sinceros reconhecerão na voz de Cristo, o Supremo Pastor, e dedicarão a Ele tudo, tudo. Eu vou orar agora. Alguém nessa manhã que queria dizer assim: pastor, eu preciso de uma oração, porque eu tenho um laço com Babilônia ainda, mas pelo poder que há em Cristo, eu quero ser liberto nessa manhã. Há alguém?
Eu queria convidar você para ficar de pé, se tem alguém aqui. Um segundo apelo. Eu não conheço vocês, a não ser meu amigo Gilmar, que está ali. Há alguém nesta manhã que sente no seu coração o desejo de se entregar a Cristo? Conhecer mais sobre as doutrinas da Bíblia e um dia se tornar membro dessa igreja, aceitando a Cristo como Salvador? Se houver, eu queria convidar você para vir aqui à frente. Eu queria orar com você aqui. Há alguém? Você pode vir aqui, por favor? Louvado seja Deus. Você pode subir aqui comigo? Há alguém mais? Vem aqui. Você hoje pela manhã ouviu o Espírito Santo falando com você? Dizendo assim: olha, eu tenho uma igreja para você. Não é uma igreja santa, está cheia de pecadores, mas é uma igreja que tem a verdade da palavra de Deus. E quando o povo se reúne, o Espírito Santo se faz presente, porque Ele aqui é adorado. Louvado seja Deus pela decisão de vocês. Alguém? Tem gente aí ainda em pé aí, que não é membro da igreja aqui, nunca foi batizado. Mas o Espírito Santo está chamando você. Vem. Venha, meu amigo. Venha, meu jovem. A maior decisão que alguém pode tomar é aceitar a Cristo como um Salvador, entregar sua vida a Ele. Nada acontece por acaso no reino dos céus. O Espírito Santo está trabalhando com vocês desde o dia que vocês nasceram. Não começou agora. Eu podia orar agora, mas eu sei que existe ainda algumas pessoas aí. Onde está você? Está tentando se esconder? Às vezes dá vontade, né? Tem que ter muita coragem para dizer assim: eu quero aceitar a Cristo e quero me preparar para o batismo. Quem mais quer vir? E dizer: pastor, eu quero me desvencilhar de Babilônia completamente, porque eu quero ir para o céu. Eu quero o céu. Tem que querer muito o céu, porque só vai entrar lá quem quiser muito. Onde está você? Tem mais alguém que quer nessa manhã tomar a sua decisão, porque o Espírito Santo está falando com você? Tem? Venha. Não foi batizado ainda? Não existe esperança de salvação para você sem batismo. O Cristo não mente. E em Marcos 16 ele disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Não existe salvação sem entrega, sem batismo. Antes que eu ore, alguém mais quer vir e dizer: eu quero tomar a minha decisão agora? Amigos, está acontecendo aqui, nós não podemos ver, mas um grande conflito entre o bem e o mal. Se nossos olhos pudessem ser abertos, nós veríamos os anjos de Deus pelejando com os anjos do mal, pela posse de um coração. Por que você não deixa o céu vencer e vem? Vou perguntar pela última vez. Alguém mais quer vir e tomar agora a sua decisão? Feche seus olhos. Pai Santo, louvamos o Teu nome porque a graça de Cristo viaja há 2000 anos do Calvário e alcança todos nós nessa manhã.
Louvamos ao teu nome porque Babilônia é caída e a tua palavra desmascara os enganos que estão sendo pregados aí fora. Louvamos ao teu nome porque aqui na tua igreja existem pessoas sinceras que estão aqui buscando a tua direção para as suas vidas, buscando o teu poder. E louvamos mais ainda o teu nome porque o céu foi vitorioso nessa manhã. E aqui à frente está a prova dessa vitória. Pessoas que estão se entregando ao Senhor, porque o teu Espírito Santo as tem chamado. Milhares estão sedentas da tua palavra. E a nossa oração é por esses que aqui à frente estão. O Senhor pode enviar anjos poderosos para estar ao lado delas a partir de agora, para protegê-las, para guardá-las, para que elas tenham oportunidade de em breve serem batizadas, para que o seu nome, os seus nomes estejam no livro da vida, para que quando Cristo voltar em glória e majestade, todos nós estejamos prontos. Abençoa-os. Existem outros que estão de pé na tua igreja nesta hora, quem sabe lá na galeria, que foram tocados pelo teu Espírito, mas não tomaram a decisão agora. Cuida também destes e dê a eles em breve a chance de também tomar essa decisão. A nós outros que um dia fomos batizados, nessa manhã, destrua, Senhor, os laços que nós ainda temos com Babilônia. Ajuda-nos a nos libertar do pecado e do seu peso que tenazmente nos assedia e a corrermos livres e com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando sempre firmes para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o teu Espírito seja derramado sobre todos nós nessa manhã. Que nós deixemos esse mundo de pecado porque temos uma festa para celebrar ao Senhor na Nova Jerusalém. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.